cuidado no meu caminhar. Sei que esse é meu amigo, sempre está comigo, onde quer que eu vá. Ele é meu companheiro, amigo verdadeiro, vou com ele morar. Vou morar no céu com meu Salvador. Se você quiser, também vai morar no reino de amor. Vou morar no céu com meu Salvador. Se você quiser, também vai morar no reino de amor. Se me atacar a tristeza, se me vem o cansaço a desanimar, revigoro minhas forças quando me ajoelho e começo a orar. Satanás envergonhado, logo derrotado, e com Cristo estou. Nunca perco uma batalha, porque nesta rocha seguro estou. Vou morar no céu com meu Salvador. Se você quiser, também vai morar no reino de amor. Vou morar no céu com meu Salvador. Se você quiser, também vai morar no reino de amor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer uma oração? Nosso irmão vai trazer a palavra. Aleluia. A irmã lá atrás, faça essa oração, por favor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Rosa Maria. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser um igreja. Oremos então, irmãos. Jesus bendito, Deus, para para dar a tua tua palavra, palavra, Deus Deus, te abençoa, Deus, o teu Senhor, para trazer a tua palavra, enchendo da sabedoria, da unção, nesta manhã, Deus, toda a tua palavra, salva, quiser, Espírito Santo, segura vidas aqui, Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. A minha alegria, irmão, é porque Jesus aqui está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Eu estava ali maravilhoso. orando e eu estava meditando na honra, no privilégio que nós temos. É só a igreja de Cristo. Aleluia. Essa honra, irmão, Oh, maravilhoso. e ser ouvido por Deus. Irmão, a maior autoridade aqui do nosso país, se ele quiser fazer, como é que se diz assim, uma frente, que não sei se é esse nome que eu queria dar, se ele ouvir um de nós, ele só escuta. Depois que você foi embora, ele ainda se sente incomodado. Atender de forma nenhuma. Agora, o nosso Deus, que é o nosso Senhor, lá no céu, ele é Oh, Senhor. glória. E aqui na terra, ele também é Senhor. Aleluia. Uma Aleluia. pessoa simples como Oh, glória a Deus.
ele ouvir, irmão, é um privilégio muito grande. Muito grande. E nós estamos vivendo um momento de nós aproveitar aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, aproveitar essa oportunidade e falar com Ele. Eu não sei que é só eu, irmão, que estou achando difícil ser crente. Às vezes eu penso que é só eu. Mas está muito difícil. Aleluia! Oh, glória A a leitura que eu Deus! vou fazer, irmão, a leitura que eu vou fazer, infelizmente, você não vai ouvir essa leitura esse ano. Porque, irmão, primeiro que não agrada aos ouvidos de quem está ouvindo. E segundo, irmão, quem deveria ler, eu estou falando no nossa nação, não é aqui no Piquiri não, não é só aqui no Piquiri não. Você liga o rádio, vá na igreja sede, vá onde você quiser. Se você ouvir essa leitura, me chame por lá, de irmão Cristóvão, você não sabe. Fizeram a leitura. O negócio é sério, meus irmãos. O negócio é sério. O negócio é muito sério. 1 Coríntios, o capítulo é 15 e o verso 52. Aleluia. Oh, maravilhoso! Eu estava. Fui chamado a atenção. Eu liguei a televisão e como, né, eu liguei no YouTube e lá estava trazendo um monte de informação. Pastores, autoridades, tudo falando da crise que está acontecendo em Israel. Então, aí me veio, irmão, esse versículo. Me veio esse versículo. Jesus morreu na cruz, irmão, para dar o direito à humanidade. Que ela não tinha o direito de tomar uma decisão, ter uma opção. Ele morreu na cruz para isso. Aleluia! Glória a Deus. E quando ele morreu na cruz, ele disse que ele formou a sua igreja. Oh, glória! A humanidade está dividida em 3 partes: gentios, judeus e a igreja de Deus. Não é eu que estou dizendo, está escrito na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: andai de forma que não cause escândalo, nem a gentios, nem a judeus e nem a igreja de Deus. Aleluia! É Jesus. Aleluia! Eu estou falando isso aqui, irmão, para que quando eu fizer a leitura, eu entenda a importância, irmão, porque esse fato que vai acontecer não vai acontecer nunca mais. E segundo, não é todos que vão ouvir. Aleluia! Então o negócio é sério. Eu quero ler, porque na verdade, o complemento, para poder eu ter o significado todinho dessa expressão, eu teria que começar no verso 45. Mas de propósito, vamos ao principal, que é o verso 42. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
seremos transformados. Aleluia. Eu tenho até um bifado aqui. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo. Seja louvado, Jesus. O Espírito Santo, ele motivou, incentivou, despertou o apóstolo São Paulo para falar aos irmãos lá em Corinto. Desse acontecimento que está muito perto, É verdade. mais do que nós possamos imaginar. No momento, esse momento, irmão, é muito rápido. É mais rápido do que reflexo de uma luz. Então, ele trouxe para nós compreendermos que quanto é rápido, não dá tempo para eu me despertar. Não dá tempo. O versículo 9 Ele diz assim, diz assim, o que? no momento, não abrir e fechar de olho. Eita, Deus. É rápido, né? Ele diz assim, antes, a última trombeta. Se ele falou a última trombeta, porque teve outras para trás. E essa trombeta que ficou para trás, infelizmente, irmão, não aconteceu como Deus queria que acontecesse. Por culpa nossa. Mas vai acontecer a última trombeta. Aleluia. Glória a Deus. O problema, irmão, é que nós não queremos admitir que já está perto. Digo nós, sem exceção. Não queremos admitir. Por quê? Aí tem um monte de razão. Ah, tem a promessa de Deus. Ah, tem mais isso. Ah, tem mais. E se você for pro teórico, aí a coisa, irmão, se estende ainda mais. Porque tem alguns teóricos que dizem que ele é. Primeiro tem que ser pregado o evangelho. Entenderam completamente errado. Aleluia. A vinda de Jesus não depende da pregação do evangelho. É verdade. Não depende, não, senhor. Deus não depende do homem em nada. É mesmo. Aleluia. Deus não depende do homem em coisa alguma. Glória a Deus. Deus age e acabou. Agiu. Aleluia. Oh, Só que glória a ele Deus. deu para mim, irmão, É a oportunidade de escolha e de estar atento. Pasme no que eu vou lhe falar. Todos nós, sem exceção, estamos dormindo. Mas, irmão Cristóvão, você não pode falar assim. Eu digo, eu não. Que nisso foi Jesus. Ele contou uma parábola para os nossos dias. E ele disse que as 10 virgens, todas dormiram. As 5 prudentes e as 5 não prudentes, todas dormiram. E nós estamos vivendo esse dia. Estamos dormindo. Aleluia. Mas a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Aleluia. E como eu falei para os irmãos, eu repito e falo de novo. Eu quero tanto, irmão, estar enganado. E todos que estão aqui ouvindo dizem, irmão Cristóvão, nós acabamos de ouvir essa leitura que o senhor fez. Aleluia, Senhor. Mas pelo que eu estou vendo, irmão, os interesses são outros. Quando você vê uma pregação, 90% dela é benefício pessoal. 90% da pregação é isso. Não fala de compromisso, de responsabilidade do cristão para com Deus. Isso. Glória. Aleluia. E não, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus transforma água em vinho até glória hoje. a Deus. Glória a Jesus. Ó, tem um fato que acontece todo mês na nossa igreja, principalmente a Assembleia de Deus, que eu já vi muitos ministros dizer assim: aqui, irmão, é o símbolo do corpo de Cristo. Prove-me na Bíblia. Prove-me na Bíblia que eu estou tomando um símbolo. Que eu provo na Bíblia que eu estou tomando o sangue de Jesus. Eu provo na Aleluia. Bíblia. Oh, glória a Deus. Jesus falou e Paulo complementou. Glória a Deus. Tem muito fraco, tem muito doente, porque não discerne o que é o símbolo do corpo de Cristo, o símbolo do sangue de Jesus. Não discernindo o corpo de Jesus. Aleluia. Aleluia. É um milagre que ele faz todo mês para nós. Glória a Oh, Deus. Aqui a glória. grande maioria não estão mais crendo. Meu Deus. Aleluia. E se não crê uma coisa, irmão, acaba não crendo outra. Aleluia. Aleluia. Irmão, se o crente vir para a igreja e ele não ouvir que Deus está operando, curando, aumentando o salário, ele sai insatisfeito. Deus. Mas se ele ouvir uma palavra que o crente precisa despertar, Aleluia. Glória a Deus. porque Jesus está voltando, ele acha, não, que esse crente ele está exagerando. E talvez muitos ele sai aborrecido. Porque Deus não falou. Aleluia. Mas Paulo, irmão, reconhecendo essa verdade. Paulo reconhecendo, irmão, essa necessidade do entendimento do ser humano, principalmente da igreja que estava lá em Corinto. Ele disse, irmão, o verso 51 diz assim: eis aqui que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormirão, mas todos seremos transformados. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Oh, maravilhoso, Jesus! Irmãos, só Feliz Jesus da sabe palavra, Senhor. como eu cheguei aqui. O diabo tem me perseguido de uma forma tremenda, de uma forma terrível. Mas, louvado seja Deus. Nós temos um adversário, temos. E o adversário, ele é terrível, é. Agora, mais terrível, irmão, é o Deus que nós servimos. Aleluia! Oh, maravilhoso, Aleluia. Jesus! Aleluia. Irmão, o Salmo 91, ele é uma verdade pura. Mas, infelizmente, irmão, alguns, sabe, porque é o seguinte, Jesus é uma pedra de tropeço para alguns. Como disse o apóstolo São Pedro, mas foi o apóstolo São Pedro que falou. Tem muita gente tropeçando na palavra de Deus. Mas o Salmo 91 diz que bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E por quê? Porque a sombra do Onipotente, Aleluia. Louvado seja. ele, como é que diz? Descansará. Descansará. Glória a Deus. Aleluia! É É na sombra. Aleluia. Sabe, não precisa a mão, não precisa a presença dele assim, sabe? Aleluia! É só a sombra. Oh, glória! É mesmo! Mas o crente precisa, irmão, estar. Ele precisa habitar. Irmão, o que tem de crente, irmão, que ele está na igreja, mas quando ele sai, ele é outro crente.
ele não habita no esconderijo do Altíssimo. Ele vai no esconderijo do Altíssimo. É diferente, irmão, daquele que vai e aquele que habita. Aleluia. As circunstâncias, irmãos, são muitas. Jesus disse que assim como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, é no nosso tempo. Aleluia. No bonzinho, lá em Sodoma, não tinha ninguém. Ninguém. Assim, mais ou menos. E esse mais ou menos, Deus atendeu a oração do servo seu. Mas a sua família, irmão, o negócio era difícil. Por quê, irmão? Porque as influências que estavam ali em Sodoma atingiu aquela família. Mas a mulher de Ló, infelizmente, irmão, ela, sabe, o que estava lá em Sodoma já tinha conquistado ela demais. Aleluia. E nós precisamos ter muito cuidado, irmão, para que as coisas do mundo não nos conquistem acima do que deve. Glória a Deus. O negócio é sério. Porque a trombeta, irmão, ela vai soar. Glória a Deus. Glória. E não é todos que vão Glória a ouvir. Mas, irmão, para quem ouvir é coisa maravilhosa. É não abrir e fechar de olho. Alguns estão dormindo, outros estão trabalhando, outros estão vindo para a igreja, outros já estão na igreja, outros, infelizmente, irmão, se esqueceram, tem só o nome de crente. Mas a verdade é que a trombeta vai soar. Aleluia. Aleluia. Agora, irmão, como é que eu vou estar pronto para ouvir o sonido da trombeta se o irmão Cristóvão falou que todos estamos dormindo? Irmão, Jesus nunca fala de uma situação negativa se antes ele não mostrar a positiva. As 5 virgens estavam dormindo, mas tinha 5, irmão, que ela tinha azeite. Aleluia. A diferença Glória a Deus. estava no conteúdo. Uma tinha botija, a outra também. Só que uma estava vazia, mas a outra tinha azeite. Oh, glória. E o azeite você não compra no supermercado. O azeite, irmão, está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quando a gente escuta que a mulher tomou aqueles vasos e não foi pouco, a Bíblia não diz que o azeite acabou. Diz que ele cessou. Aleluia. Aleluia. Oh, Mas quando glória. tem alguém necessitado desse azeite, Meus amados, meus amados. ele está, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquelas 5, irmão, a botija não estava cheia, não. Não estava. Não estava. Oh, mamãe, fica mamãe. Ela tinha apenas um pouco de azeite só também. Glória a ti. Porque, irmão, nós estamos assim, sabe? Nós estamos... Aquela sede de Deus que deveríamos ter, nós não temos. É verdade. Porque nós temos outras sedes. E essa outra sede, irmão, ela supera a verdadeira sede. Às vezes até tem vontade, mas acabou a vez. Aleluia! A gente se dá por satisfeito por ficar 2 horas na igreja. Irmão, infelizmente, nem as 2 horas, a grande maioria não acredita.
Infelizmente. Porque, irmão, primeiro que ele vem para a igreja já pensando quando terminar o culto que ele tem aquele negócio. E se o culto passar 5 minutos, ele se incomoda demais. Mas se você olhar o tempo que ele ficou na igreja, irmão, o negócio é muito sério. Eu tenho lá minhas dúvidas se Deus aceitou o culto dele. Porque nós temos um Deus muito exigente. Aleluia. Glórias a Deus. Só que ele é exigente, mas ele, irmão, repassa para nós. Isso seria repassar. Ele fala para nós das suas exigências. Como é que nós temos que fazer? Como é que nós temos que agir? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha, fale quem quiser, mas eu sou saudosista. Eu sou. Glória. Eu sou saudosista. Ah, irmão, é agora. Irmão, agora eu estou tentando. Porque eu estou vivendo aquele momento, irmão, olhando para Jesus. É olhando para Ele. Infelizmente, irmão, eu não posso olhar para pastores. Não posso. Senão eu tropeço. Infelizmente, irmão, eu não posso olhar para crentes. Não posso. Então, irmão, que você é melhor do que os pastores, não, senhor. Não sou eu. Então você é melhor do que os outros crentes? Também não. Estou dizendo que tem um conselho santo da parte do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Estou Deus. dizendo isso. É Porque mesmo. nele eu não encontro falha, nele eu não encontro erro, nele eu não encontro nada, irmão, que venha me entristecer. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu tenho, irmão, que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu estava torcendo, infelizmente, para que eu não fizesse essa leitura. Quando a irmã disse, irmão, nós vamos orar, eu pensei que a gente ia dobrar o joelho e orar até dar o tempo. Eu digo, graças. Comigo eu falei, graças a Deus. Aí quando ela chamou o irmão Luiz, eu digo, pronto, é ele que vai pregar. Jesus, muito obrigado. Mas mamãe não era para ser assim. Aleluia! Não era para Oh, ser te amo, Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! É livre! Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilhoso, Jesus! Irmão, se o crente, cada um tem... Irmão, louvado seja Deus. Quando traz uma referência na Bíblia de Paulo e de Apolo, é porque Paulo era diferente de Apolo, e Apolo era diferente de Paulo. Apolo, irmão, era um crente que eu gostaria de ser. Deus usava ele numa eloquência maravilhosa. Apolo era assim. Mas Paulo, irmão, já era... é Paulo que vai pregar. Se for Paulo que já for pregar, eu já sei como que é. Ele só sabe, irmão, da chicotada. O Paulo, olha, Paulo pregando é problema. E tinha muita gente que não gostava da pregação de Paulo. Muita gente. Aleluia. Até hoje, irmão, Deus tem crentes eloquentes que Deus usa de uma forma maravilhosa. Não é nenhum pecado o homem de Deus, sabe? Ele tem eloquência e Deus honra a eloquência dele. E Deus cura. Deus, irmão, restaura. E Deus, irmão, resolve problemas difíceis através dos seus servos. Mas tem aquele, irmão, que Deus traz advertência. Deus usa para advertir. Aleluia.
E todos são importantes. Aleluia. Mas Oh, glória a Deus. É mesmo. Aleluia. Aleluia. E a advertência, irmão, que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você nessa manhã, é que a trombeta vai soar. Oh, glória. Aleluia. Que ela vai soar, é verdade, está muito perto. Muito perto. Muito perto. Israel, irmão, ele é o termômetro de Deus. Que ela vai soar, eu repito, ela vai. Glória a Deus. Agora, como eu vou estar quando ela soar? Eu tenho um problema sério nos nossos dias hoje. É o crente reconhecer quem é ele. É o crente reconhecer quem ele precisa. É muito difícil. Irmão, para você convencer um errado, o errado tem que entender que está errado. Aleluia. Senão você não convence ele nunca. Você não convence ele de forma nenhuma. E tem errado no que se revolta quando é exposto o seu erro. Glória a Deus. Mesmo que ele não seja apontado. Aleluia. Mas tem errado, irmão, igual Davi. Depois que o profeta saiu, ele disse: Deus, o profeta foi embora. Agora é eu e tu. Tudo que ele falou é verdade. Aleluia. Mas eu peço a ti misericórdia. Ele começou a pedir perdão. E no perdão que ele foi pedindo, ele foi reconhecendo, irmão, que ele tinha perdido. Aleluia. Ele disse: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito Santo. É mesmo. Aleluia. Coisa boa, irmão, quando o crente reconhece. E Deus chega para ele: rapaz, você está errado. Te converte. Aí ele está, graças a Deus. Senhor, eu estou errado. E eu quero me converter. Aleluia. Aí Deus vai abrindo a mente dele. E ele vai enxergando o meu erro é esse. Vai enxergando o meu erro. Aleluia. Vai enxergando o meu erro é esse outro. A Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa. Alcança de Deus misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu não posso me conformar com os meus erros de jeito nenhum. Não posso. E é por isso, irmão, que eu tenho, que me valer daquilo que o Senhor deixou para nós. Jejuar, orar, vigiar. Aleluia. Ser prudente. Louvado seja Deus. É até a sua vinda. Irmão, não é por um momento, não. Irmão, tem crente que se consagra para uma causa. E depois que ele recebeu aquela bênção, aquele benefício, ele vai jogar o jejum, a consagração, tudo para o outro lado. Mas Jesus disse: orar sem cessar. Aleluia. É sem cessar. Sem cessar, é sem cessar. Sem cessar, irmão, não tem intervalo. Sem cessar, é sem cessar. Aleluia. Aleluia. Porque é uma trombeta Glória a soará. Deus. E é não abrir e fechar de olho. Aleluia. Tá, se nós tivéssemos tempo, já passou. O tempo já passou. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.